Olá, eu sou o José Antônio Conte e este é o Assembleia Entrevista que está começando agora aqui no seu canal legislativo. Quem não fez um concurso público de preferência, quem não se prepara para um concurso, essa certamente é a melhor oportunidade de emprego numa hora como essa em que a economia gira, que há incertezas e o emprego público ainda é considerado o melhor emprego. Para muitos, não é? É também o melhor emprego o psicólogo Fernando Elias José. Considera também que o emprego público é um dos melhores? É um dos melhores, Conte, assim, porque o pessoal acaba buscando a estabilidade, a certeza do salário, a data de recebimento desse salário, né? E aí conseguem ter também uma disponibilidade da busca desse trabalho, desse concurso, onde eles requerem apenas o esforço deles, né? Você vai concorrer a uma vaga, você muitas vezes pode ter dificuldades no processo de seleção, não se adequar bem à questão de todo o processo que envolve a contratação. Um concurso público, a pessoa se dedica, ela estuda e depende exclusivamente do esforço dela para que ela possa atingir esse benefício. Bom, né? Nós estamos aqui falando com um especialista em concursos públicos e alguém que cuida dos distúrbios do déficit de atenção e a terapia cognitiva. Isso. O que é isso? O que é terapia cognitiva? A terapia cognitivo-comportamental é uma abordagem que é utilizada com maior resultado no intuito de poder colaborar para que o estudante se organize através do seu pensamento, através do seu comportamento, para que ele tenha um êxito melhor na caminhada dele de estudos. A gente sabe que uma preparação para um concurso não interessa hoje em dia se é um concurso que requer nível ensino médio ou ensino fundamental ou até mesmo ensino superior, a necessidade de uma preparação contínua, a necessidade da construção de um conhecimento. E muitas vezes isso leva tempo, leva um determinado tempo para que isso ocorra. E as pessoas acabam se desorganizando quanto a tempo, quanto a pensamento, quanto a forma de estudar. A terapia cognitivo-comportamental é um processo terapêutico onde se desenvolve, onde a gente observa os pensamentos da pessoa e os comportamentos dela. Porque acreditamos que a partir da mudança do pensamento, automaticamente ela vai ter condições de poder mexer nas suas emoções e nos seus comportamentos. E aí, consequentemente, se organizar melhor por uma boa capacidade, por uma boa condição de concorrer a uma vaga. Estou imaginando um concurso. Sim. Estou imaginando que eu me prepare, que eu esteja pronto para fazer esse concurso, para ser aprovado ou não. Mas eu não consigo imaginar um psicólogo cuidando de mim para esse concurso. Sim. Na verdade, as pessoas às vezes acham que isso acaba sendo desnecessário, né? Só que o que acontece? Muitos candidatos entram em ansiedade, têm crises de ansiedade ao longo da preparação, têm crenças negativas a respeito da sua capacidade de preparação, ou seja, não se acham aptos a poder concorrerem a uma vaga, então começam a desenvolver algumas dificuldades emocionais na preparação. Eles acabam se boicotando, acabam não conseguindo fazer a prova, chegam no dia da prova, tem sintomas físicos, dores de barriga, dores de cabeça, se atrapalham na questão da quantidade de horas, porque se preocupam em quantidade de horas e não na qualidade do estudo, e vários outros fatores que entram aonde a psicologia tem condições de poder estar ajudando esse candidato, que muitas vezes fica focado somente na parte técnica, né? No meu entendimento, concurso eu divido ele em 3 partes. Parte técnica, a parte emocional e um pouquinho de sorte. Quanto mais ele souber da parte técnica, mais ele se autoconhecer, maior a condição dele ter sorte e melhores as condições de ele poder passar num concurso. Se o candidato só tem a parte técnica e não se conhece, ele pode chegar lá na hora tendo uma distorção da realidade, ou mesmo enquanto ele constrói esse conhecimento, e de repente achar que ele está preparado para passar. Chega lá na hora, faz um número de questões que não é o suficiente, ou aquilo que ele imaginava que ele tinha condições de fazer. Por quê? Porque as condições emocionais dele não estavam em satisfação para que ele pudesse exercer o melhor da sua capacidade naquele momento de aprendizagem lá, no momento da prova em si. Nós temos uma informação, quantas pessoas estão se preparando para concurso no estado hoje? Eu não tenho essa informação específica. Eu sei que existem mais de 2 milhões de pessoas, alunos envolvidos em questões de cursos preparatórios para concurso a nível de Brasil. Brasil. Né? Brasil. Né? Porque são vários cursos preparatórios. Tem cursos preparatórios hoje a nível de Brasil que tem mais alunos do que universidades.
focados especificamente na questão de preparação para estudo. E né? tem concurso para vestibular também, né? Tem vestibular, tem todos os concursos, eles envolvem a parte emocional. Né? Eu costumo falar que a ansiedade ela está presente em todos os momentos na vida da pessoa, em momentos bons e momentos ruins. Quer dizer, quando a pessoa é testada, ela é testada também em sua ansiedade. Em sua ansiedade. Eu sempre digo que o concurso deveria ter uma parte que é como você está emocionalmente nesse momento para fazer a prova. Né? Porque o candidato, muitas vezes, ele não se sente emocionalmente pronto para fazer a prova. Quem dirá tecnicamente? Tecnicamente, eu nunca ouvi até hoje, ao longo desses mais de 10 anos que eu trabalho com preparação de candidatos, um candidato me dizer assim, estou 100% pronto para fazer a minha prova. Todo candidato acha que faltou um pouquinho, todo candidato acha que podia ter estudado um pouco mais, todo candidato acha que a atenção faltou naquele momento e na hora da prova. E aqui é que a psicologia entra com o intuito de poder auxiliar esse candidato na hora da prova. É verdade que quanto mais o inscrito no concurso espera para realizar esse concurso, mais ansioso ele fica? É bem possível que isso aconteça. Por quê? Porque na medida em que ele vai, que não tem uma data, tem muitas pessoas que se preparam para concurso sem uma data específica para o concurso público. Então ele sabe que é o concurso X, aí ele começa a se preparar sem data. E isso vai gerando uma certa expectativa, uma certa ansiedade até a hora da prova. Né? Aí a pessoa chega pronto, o concursando chega pronto e você trabalha com ele e mostra, bom, você construiu toda essa sua trajetória de estudo. Muitas vezes isso deixa a ansiedade também elevada, porque gera um nível de cobrança maior pelo fato do que eu estou sabendo, eu estudei, então necessariamente eu preciso ir bem. Então, isso também gera uma certa ansiedade maior na hora da prova em si. Né? O entorno também contribui, porque todo mundo gira ao redor dessa pessoa. Ele está se preparando para o concurso. Exatamente. Quer dizer, o concurso não é uma satisfação para ele, o resultado não é só para ele, é para o conjunto, né? Com certeza. A cobrança externa ela é muito observada na questão de preparação para concurso público. E eu sempre coloco de que, muitas vezes, o candidato ele precisa estar bem focado e bem direcionado, na maioria das vezes, para poder fazer uma boa prova. Porque senão a cobrança externa o atrapalha, a cobrança interna também o atrapalha e faz com que ele não tenha um bom desempenho. Né? E também tem aquela máxima assim, eu fui para a prova super tranquilo, super bem, ou seja, meu nível de ansiedade estava super baixo. Já existem pesquisas que comprovam que é necessário um nível de ansiedade mediano para que você tenha uma condição de responder às questões. Existe um gráfico que determina entre desempenho e ansiedade, onde você tem que estar um pouco ansioso para que seu desempenho seja bom. Se você estiver menos ansioso, seu desempenho vai ser menor. E se você ultrapassar o nível de ansiedade, o seu desempenho também vai ser pior pelo excesso de sensações desconfortáveis. Então, o candidato ele tem que estar buscando o equilíbrio dessa ansiedade para que ele possa chegar lá e fazer uma boa prova. E como é que ele atinge esse equilíbrio? Com o autoconhecimento. Aí é que entra a psicologia, aí é que nós entramos com a questão do suporte técnico. Quer dizer, não tem essa história do toma uma água com açúcar, toma um pouco de maracujina, como os mais antigos diziam, né? Sim. Água de melissa, não sei mais o que. Pode até ter. Isso pode ajudar. Se isso ele fizer com uma continuidade e com um conhecimento de que isso realmente lhe ajuda. Né? Sempre recomendo, não mude em hipótese alguma a sua rotina antes da prova. Às vezes as pessoas acham, no dia da prova vou estar tri-nervoso, vou lá tomar um tubo de água de melissa, um vidro de maracujina. Bom, dá todo um problema gastrointestinal no candidato porque ele não estava acostumado com isso. Então pode ajudar? Pode, mas é toda uma preparação também pelo fato de ele se conhecer e saber como que ele tem que levar essa trajetória de estudos dele. Né? Tem gente que acende uma vela para o seu santo preferido, né? Pode isso acender. Funciona, não? Pode funcionar, porque isso tudo está vinculado à questão do processo de acreditar na sua capacidade. Né? A psicologia cognitivo-comportamental ela não trabalha com o pensamento positivo de uma forma de dizer que o candidato tem capacidade e condições. Ela trabalha na base desse pensamento. Muitas vezes o pensamento positivo, nada contra o pensamento positivo, as pessoas utilizam, é de eficácia, mas o que acontece? Você tem que fazer sucessivos pensamentos para que esse pensamento realmente se estabeleça na pessoa. A psicologia, ela vai trabalhar a base. Por que de alguma forma você não acredita? Por que de alguma forma você não tem essa visão da sua capacidade para poder passar num concurso público, né? Então você vai trabalhar essas crenças e aí poder modificá-las para que você tenha sucesso na sua trajetória. Bom, esse assunto é tão levado a sério que tem um encontro mensal. Tem um encontro mensal. Encontro mensal em Porto Alegre, preparando pessoas. Aliás,
Bom, antes da gente chegar nesse encontro, eu conheço muita gente que se especializou em fazer concurso, sim, né? Sim. Que só fazem todos os concursos possíveis, até que um dia vai passar num. Como é que é isso? Isso é delicado, porque cada concurso tem uma regra, né? Ou seja, cada concurso tem um edital. Cada edital tem, como eu falei anteriormente, a regra desse concurso e dentro desse edital tem todas as matérias que o candidato precisa estudar. Então, o que acontece muitas vezes? Quando o candidato não tem foco, ele acaba, de alguma maneira, se preparando para vários concursos. E aí pode ou não ter êxito, porque as matérias são diferentes. Agora, aquele candidato que tem um foco, tem uma base de estrutura de conhecimento e direciona o seu estudo para concursos que têm a ver as matérias e o edital, sem dúvida, ele vai estudar até a hora que ele vai atingir o objetivo dele, que é passar. Eu não tenho a menor dúvida disso. Isso é uma recomendação boa? Dá para fazer isso? Sim, eu não recomendo que se faça todos os concursos, porque eu acho que fazer concursos que não tem nada a ver com aquilo que eu estudo passa por um caminho de somar frustrações e não conquistas. E eu acho que a questão de você passar num concurso, você tem que somar conhecimento, você tem que construir um conhecimento para poder chegar lá e colocar em prática naquele momento. Bom, e é por causa disso também que tem um encontro de concurseiros, né? Onde é que ele é realizado? Ele é realizado na Livraria Saraiva, Megastore do Praia de Belas Shopping, na segunda terça-feira do mês, né, às 19h30, com entrada gratuita. E cada mês a gente desenvolve um assunto diferente, né? Estou eu trabalhando na parte de psicologia, eu tenho 2 nutricionistas que falam sobre alimentação e preparação para poder melhorar a memória. Vamos ter uma psiquiatra que vai também estar contribuindo nesses encontros, que vai estar falando um pouco sobre o distúrbio de déficit de atenção, ou seja, agregando informações para que esse concursando, esse concurseiro, como a gente chama o encontro, possa ter informações emocionais para poder construir essa trajetória dele, e não só a questão técnica. Nós lá não trabalhamos em nenhum momento as questões técnicas do concursando, nem do vestibulando. Trabalha-se assim e se dá base para que ele tenha outras informações que, somando, vão dar um resultado positivo lá na frente. Quando o candidato faz vários concursos e não passa, o que acontece? Em primeiro lugar, buscamos novamente a questão do foco. Como é que é o foco desse candidato? O que ele fez? Ele fez todos os concursos focados para o mesmo direcionamento ou ele fez um de cada área? Né? Por quê? Um de cada área não vai estar sendo bem estudado. Segundo, esse candidato se preparou realmente para um concurso? Porque dentro de um processo, de um concurso público, você precisa realmente se preparar para uma prova. Hoje em dia, um concurso público não é como antigamente. Antigamente, a quantidade de pessoas eram menores, a quantidade de vagas estavam dentro de um processo também um pouco mais amplo. Acredito que, não mais do que 6 meses atrás, saiu uma reportagem num canal de televisão onde tinham pessoas com mestrado e doutorado concorrendo a uma vaga de gari em São Paulo, num concurso público. E isso está no nosso dia a dia, né? Isso está no nosso dia a dia. Então, Aqui a gente vê é aquela história da formada em Direito atendendo no balcão da farmácia, né? Não há nenhum nem 2 casos, são muitos, né? Exatamente, exatamente. Então, olha, faxineiras, o que tem de pessoas com curso superior trabalhando como faxineiras, né? Nós tivemos, há 2 anos atrás, mais ou menos, se eu não estou enganado, um concurso no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, onde a necessidade era ensino fundamental para o cargo. Tivemos 800 pessoas em primeiro lugar.